Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise profunda, com um entusiasmo gigantesco que a gente abre os trabalhos de hoje. Com certeza. A pilha de anotações que temos aqui na mesa hoje é, assim, imperdível. Imperdível e extensa, né? Trata-se de um material riquíssimo, focado num tema que, bom, cruza a vida de absolutamente qualquer pessoa que respire e viva em sociedade hoje em dia. Estamos falando sobre enfrentar o estresse e construir resiliência. Um tema vital. E a missão desta nossa imersão de hoje é muito clara e, honestamente, traz um certo alívio para nós também. Traz muito alívio, porque até este exato momento, todo o material que a gente vinha dissecando nas nossas análises focava pesadamente nas causas e naquelas consequências terríveis do estresse. Exato. Estávamos literalmente olhando para o abismo da fisiologia humana. O cenário era bem sombrio, mapeando como o estresse crônico atua, como um veneno silencioso no organismo. Isso. Vimos em muitos detalhes a fisiologia do desastre, como o cortisol inunda a corrente sanguínea, como o estresse ataca sorrateiramente o sistema cardiovascular, endurecendo as artérias, sabe? E como ele desliga o sistema imunológico. E o impacto devastador que tudo isso tem na saúde física geral a longo prazo. Parecia que a gente estava pintando um quadro sem saída. Parecia mesmo. Mas a missão de hoje é justamente virar esse jogo de uma vez por todas. Em vez de focar no estrago biológico, nosso objetivo agora é descobrir como a ciência sugere que nós podemos combater esse processo. Criar um verdadeiro escudo contra esses efeitos negativos. Certo? Vamos desvendar isso. O grande objetivo de aprendizado de todo esse material de hoje é extremamente prático. Muito prático. É explicar de forma clara como reduzir o impacto do estresse na vida diária de quem está ouvindo a gente. E olha, não estamos falando de fugir para as montanhas e viver como monges isolados da civilização. Estamos falando de táticas reais para ter sucesso e prosperar, mesmo quando a pressão da vida moderna parece estar no limite absoluto. O que é fascinante aqui é que a pesquisa não se limita a jogar aquelas dicas genéricas no ar, aquelas frases de efeito de autoajuda que, convenhamos, são muito comuns quando o assunto é o estresse. O famoso pense positivo e tudo se resolve, né? Exatamente. Pelo contrário, o material analisa a fundo as respostas humanas e divide o nosso comportamento perante o estresse em 3 categorias científicas muito precisas, estruturadas e sequenciais. E a gente vai passar por todas elas. Vamos sim. E embora haja uma sobreposição natural entre elas na vida real, cada uma tem um mecanismo de ação muito específico. São elas o gerenciamento do estresse, o enfrentamento, que na literatura psicológica frequentemente aparece com o termo em inglês, coping, e, por fim, a resiliência. Entender a fronteira, sabe, essa linha divisória entre essas 3 atitudes, é o que realmente muda a nossa capacidade cognitiva e fisiológica de lidar com a pressão. Totalmente. E para visualizar como essas 3 categorias funcionam na prática, a gente pode propor um exercício mental. Boa. Vamos desenhar uma imagem mental para quem acompanha a gente. Pensem na vida como uma linha reta, avançando no tempo, seguindo o seu fluxo normal. O cotidiano ali operando na velocidade de cruzeiro. A rotina de sempre. A rotina de sempre. De repente, nessa linha do tempo, surge um solavanco brutal. A gente bate de frente com um obstáculo. Um estressor, como os pesquisadores chamam. E o que chama atenção na pesquisa é que esse estressor não tem um tamanho único. O nosso cérebro, na verdade, muitas vezes tem dificuldade de medir a escala do problema logo de cara. Sim, pode ser um evento de vida gigantesco. A fonte cita, por exemplo, entrar na faculdade, que é algo que muda toda a estrutura da rotina e adiciona uma carga de expectativa social imensa. Ou, claro, o término de um relacionamento de anos. Que abala as estruturas emocionais de forma muito profunda. Mas também pode ser algo que de fora parece minúsculo, um mero aborrecimento diário. O material traz um exemplo clássico. O do carro. Isso, o carro que simplesmente não liga bem na hora em que é preciso sair correndo para uma reunião de trabalho decisiva, numa manhã fria e chuvosa. A grande questão fisiológica é que a amígdala no nosso cérebro, A nossa central de alarme.
A nossa central de alarme, exato. Ela não sabe a diferença imediata entre um predador na savana africana tentando nos devorar e o motor do carro falhando na garagem. Ela dispara a mesmíssima resposta de luta ou fuga para os dois cenários. É uma resposta automática, né? O coração acelera na hora, as mãos começam a suar, a respiração fica curta. O corpo se prepara para uma guerra. Exatamente. A diferenciação de tamanho do estressor na nossa mente lógica é crucial para não invalidarmos as nossas próprias lutas diárias, mas biologicamente o corpo reage com força total. E o importante nessa nossa linha do tempo imaginária é que o estressor marca o ponto de impacto. O momento da colisão. O momento da colisão. E a partir da relação temporal com esse exato ponto de impacto, é que aquelas 3 categorias de resposta que mencionamos começam a operar. E elas operam em fases muito distintas da nossa cronologia. Então vamos explorar a primeira categoria dessa nossa linha do tempo cronológica, que é o gerenciamento do estresse. Pela definição conceitual, o gerenciamento envolve o uso geral de técnicas e estratégias que nos ajudam a lidar com situações que induzem tensão. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sem dúvida. Porque o grande segredo dessa fase, a grande virada de chave que o material nos traz, é que as estratégias de gerenciamento operam primariamente antes do estressor sequer acontecer na nossa linha do tempo. É uma quebra de expectativa enorme para a maioria das pessoas. Geralmente se pensa no estresse como algo que exige uma reação puramente instantânea, um incêndio que precisa ser apagado na hora. Correto. A gente tem essa visão reativa da coisa. Mas o gerenciamento estruturado, na verdade, é uma ação prévia. É profilático. A pesquisa aponta que, embora as técnicas de gerenciamento também ajudem após um evento conturbado, preparar o terreno biológico e mental muito antes faz toda a diferença para o momento em que a crise inevitavelmente chegar. É como reforçar as paredes da casa antes da temporada de furacões começar, não durante a ventania. Perfeito. Quando olhamos para a prática, isso se torna muito concreto. Pense no simples ato de manter um diário de gratidão, ou dedicar 20 minutos todas as manhãs para meditar. Ou até mesmo incluir a prática de yoga e exercícios de respiração na rotina diária, que é algo que os textos também enfatizam bastante. Historicamente, o nosso cérebro é treinado pelo viés de negatividade para procurar constantemente por ameaças ao redor. É uma questão de sobrevivência evolutiva. E o que essas práticas fazem, segundo os dados comportamentais, é forçar uma neuroplasticidade diferente. A ideia é que, ao integrar essas práticas de forma consistente no dia a dia, bem antes que qualquer problema de fato apareça, ocorre um rebaixamento considerável do nosso nível basal de alerta. Se conectarmos isso ao cenário geral, o porquê dessa preparação proativa ser tão vital para a biologia fica muito claro. Lembra daquela cascata de destruição cardiovascular que analisamos antes nesta nossa série? Como esquecer? Se o corpo está sempre operando no limite absoluto do alarme, qualquer pequeno estressor faz transbordar o copo. Imagine que o estressor é um golpe físico real. Se o corpo não tem musculatura nenhuma para proteger o sistema, o impacto atinge diretamente os ossos e os órgãos internos. E causa um dano profundo e imediato. O gerenciamento prévio do estresse funciona justamente como a construção dessa musculatura emocional. Criar essa base proativa facilita imensamente a absorção do impacto futuro. Obviamente, isso não evita o golpe da vida. O carro ainda vai quebrar na segunda-feira chuvosa, as pessoas ainda vão nos decepcionar no trabalho ou na vida pessoal. Mas a estrutura neurológica que recebe esse golpe está preparada para amortecer o choque inicial sem entrar em colapso total. O sistema não entra em curto-circuito. Eu gosto muito dessa ideia de criar um amortecedor mental. Mas isso levanta uma dúvida prática inevitável para quem está mergulhando nessa leitura. O amortecedor prepara para o choque, a musculatura protege o osso, mas o solavanco ainda acontece. A pancada ainda dói bastante. Dói muito. Então, como a mente e o corpo devem agir no exato milissegundo em que o problema explode na nossa cara e a frequência cardíaca vai a 150 batimentos por minuto? É exatamente aí que a nossa linha do tempo avança para a categoria 2, que caminha de mãos dadas com gerenciamento prévio, mas exige uma postura operacional bem diferente.
É o enfrentamento, ou coping. O famoso coping. Isso. O enfrentamento é caracterizado pelo uso de estratégias cognitivas ou comportamentais ativas para superar as demandas ou as consequências imediatas de um estressor. E a diferença gritante em relação ao gerenciamento é o momento da aplicação. As táticas de enfrentamento começam no instante exato em que a crise se instaura. A tempestade caiu, o enfrentamento entra em cena. É a ação tática no meio do caos. Enquanto o gerenciamento estava calmamente construindo a armadura nos dias de sol, o enfrentamento é a forma como nós escolhemos nos mover no campo de batalha quando as flechas já estão voando na nossa direção. Uma perfeita analogia. E aqui que a literatura científica faz uma distinção dura, mas extremamente necessária sobre o comportamento humano. O enfrentamento é focado estritamente em controle de danos. Trata-se de sobrevivência imediata e de uma adaptação rápida à nova realidade imposta. Mas, e esse é o ponto-chave, nem toda tática de sobrevivência é saudável a longo prazo. Não mesmo. E a análise traz exemplos práticos fantásticos para contrastar o que é um enfrentamento útil e o que é um enfrentamento completamente contraproducente. Vamos colocar isso em um cenário super comum apontado nos textos. Receber uma nota terrível. Um verdadeiro fracasso em uma prova importante na faculdade. Exato. Ou até mesmo um feedback destruidor numa avaliação de desempenho no trabalho corporativo. O choque bate, o estresse vai nas alturas. Uma estratégia positiva de enfrentamento, ou seja, uma forma comportamental útil de lidar com aquilo no calor do momento seria respirar fundo, engolir o orgulho ferido e imediatamente mandar um e-mail para o professor. Ou para o gestor. Ou para o gestor, pedindo uma reunião para planejar melhorias ou entrar ativamente em um grupo de estudos na mesma semana. É uma atitude desconfortável, claro, mas diretamente voltada para superar a demanda do problema. Mas sabemos que o cérebro, sob estresse agudo, anseia por alívio rápido, não por mais desconforto e mais trabalho difícil. A resposta instintiva, biológica, é buscar conforto imediato. Exatamente. Porque, sejamos honestos, a vontade imediata, depois de tomar uma pancada dessas, não é marcar uma reunião de aconselhamento e ficar frente a frente com o erro. A vontade real é ir para casa, jogar as apostilas ou o notebook na parede, deitar no sofá e maratonar 3 temporadas de uma série qualquer e fingir que as responsabilidades não existem. Fugir da realidade. Ou então sair para beber e tentar apagar a memória daquele fracasso. E a pesquisa classifica isso claramente como enfrentamento negativo ou menos útil. São tentativas de superar as emoções ruins, desligando o cérebro. É crucial dissecar o porquê disso acontecer em nível neurológico. Ficar horas a fio em frente à TV ou consumir álcool são mecanismos que oferecem um pico rápido de dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. O álcool, especificamente, atua como um depressor do sistema nervoso central, anestesiando temporariamente toda aquela ansiedade. A TV sequestra a atenção, tirando o foco do estressor. Não há alívio momentâneo. Sim, mas o grande perigo, segundo os pesquisadores, é que essas ações são, de fato, formas de enfrentamento. A mente está legitimamente tentando lidar com a dor gerada pelo estressor. O problema é que são táticas evasivas. Elas mascaram a dor temporariamente, mas não alteram em absolutamente nada a demanda externa que causou o estresse. Não muda o fato de que a prova foi reprovada ou o projeto falhou. De jeito nenhum. O enfrentamento negativo apenas adia o impacto real, permitindo que a ansiedade retorne com o dobro da força quando o efeito anestésico passa. Porque o problema original continuou crescendo nos bastidores enquanto a mente estava distraída. É como colocar um band-aid em um cano estourado. A água continua vazando pela pressão e logo a casa inteira vai estar completamente inundada. O enfrentamento positivo, por outro lado, que é marcar o grupo de estudos ou a reunião de feedback, exige um esforço gigante do córtex pré-frontal para ignorar a vontade primitiva de fugir. Ele encara o problema de frente, lida com a dor imensa do ego naquele exato momento para desarmar a bomba o mais rápido possível. Aceitar o desconforto a curto prazo para garantir a estabilidade a médio prazo. Como eu disse, é a gestão puramente emergencial do estresse. Mas a ciência nos leva ainda mais adiante na linha do tempo. O que acontece depois que a tempestade mais severa passa?
A hemorragia foi contida. E agora? A gente apenas sobrevive e segue mancando pela vida? E aí é que entra a última e honestamente a mais transformadora peça deste quebra-cabeça, a categoria 3, a resiliência. Chegamos finalmente ao depois na nossa linha de tempo cronológica. O material introduz a resiliência como sendo o processo pelo qual nós nos adaptamos e superamos os efeitos negativos depois que o estressor já esteve presente por algum tempo. Já não é mais o susto inicial. Não é mais o amortecedor inicial lá do começo, lá no gerenciamento, e também não é o estancar do sangramento no momento agudo do trauma. É o processo de recuperação profunda que acontece de forma gradual ao longo do tempo. Isso levanta uma questão importante e que frequentemente gera confusão. Precisamos diferenciar claramente do ponto de vista psicológico o enfrentamento da resiliência. À primeira vista, nos debates populares do dia a dia, eles parecem quase sinônimos. A própria literatura reconhece que o enfrentamento positivo inicial é o primeiro degrau, uma parte vital para o desenvolvimento da resiliência futura. Eles se conversam muito, claro. Sim, mas a grande distinção científica está no objetivo final e no resultado da transformação. Como discutimos agora há pouco, o enfrentamento foca primariamente em minimizar o dano imediato. É sobreviver ao acidente de carro, sair vivo das ferragens. A resiliência, por outro lado, foca em promover o crescimento positivo após o evento. É sair da longa fisioterapia com uma consciência corporal e uma força muscular muito maiores do que as que existiam antes do trauma. Para deixar isso ainda mais cristalino, vamos voltar para aquele nosso exemplo da nota baixa na prova. Se o enfrentamento inicial foi formar o grupo de estudos, apressado, ali, para garantir que não haveria reprovação sumária naquela matéria específica, a resiliência atua em uma camada muito mais profunda. Explica melhor como isso se dá nesse caso. A resiliência é usar aquela experiência dolorosa, aquela tarde humilhante do fracasso inicial, como um catalisador interno para redesenhar totalmente a forma de encarar o aprendizado a partir daquele semestre. É alterar os próprios métodos de estudo pela raiz, mudar a gestão do tempo e a disciplina pessoal, a fim de garantir não apenas a aprovação na prova de recuperação, mas o sucesso acadêmico real em todas as futuras disciplinas. Uma mudança de paradigma. Exato. A resiliência pega o estressor e o transforma em um trampolim para uma mudança estrutural positiva. O indivíduo não volta ao normal que ele era antes. Ele se torna uma versão atualizada e muito mais eficiente. Essa descrição é perfeita. E os estudos que estamos analisando enfatizam que esse mecanismo maravilhoso da resiliência não se aplica apenas a pequenos contratempos acadêmicos ou aborrecimentos diários, como o exemplo do carro que não liga na chuva. Ela é uma força formidável que o cérebro humano mobiliza diante de eventos de vida de magnitude imensa. Coisas muito pesadas. Sim, a pesquisa traz um exemplo com um peso emocional e narrativo muito substancial, que é o caso dos veteranos militares que retornam de zonas de combate altamente intensas. Esse é um ponto que merece um destaque enorme aqui. Estamos falando de pessoas que foram expostas a um nível de pressão constante, de risco de morte iminente e de estresse crônico que é quase incompreensível para a grande maioria da sociedade civil comum. O choque do retorno à vida cotidiana, onde o maior problema das pessoas ao redor no supermercado pode ser o trânsito ruim ou a internet que está lenta, deve gerar uma dissonância cognitiva brutal para quem passou meses hipervigilante num campo de batalha. É uma transição de uma complexidade imensa, onde o enfrentamento apenas, aquele controle de danos do dia a dia, não é suficiente de forma alguma. Muitos, claro, enfrentam o peso agudo do transtorno de estresse pós-traumático e a literatura é muito clara sobre as dificuldades desse processo. No entanto, o foco analítico dessas fontes se volta para o que a psicologia chama de crescimento pós-traumático. É aí que a resiliência brilha na sua forma mais pura. Em se readaptar à vida civil com o tempo, mas passam a levar vidas plenas, incrivelmente bem-sucedidas e cheias de significado após o destacamento. Eles não apagam o que viveram. Eles utilizam a extrema disciplina, né? E o senso de trabalho em equipe, a perspectiva muito mais profunda sobre a fragilidade da vida,
que foram forjados justamente no calor do combate. E usam tudo isso para criar negócios de impacto, liderar iniciativas comunitárias poderosas e construir famílias sólidas. Isso demonstra, com dados empíricos, que a resiliência humana tem uma capacidade de elasticidade impressionante. O trauma não é apagado nem esquecido. Ele é ativamente integrado à identidade da pessoa e transformado em combustível puro para o crescimento existencial. É de arrepiar pensar nessa nossa capacidade de adaptação humana. E traz um imenso conforto saber que todos esses conceitos que lemos não são apenas ideias abstratas flutuando no ar acadêmico, mas são habilidades reais que a literatura aponta que nós podemos desenvolver, treinar e aperfeiçoar. Então, o que tudo isso significa na nossa jornada diária? Significa que quando analisamos as 3 categorias em conjunto, o gerenciamento prévio, o enfrentamento imediato e a resiliência de longo prazo, nós notamos que as bordas entre elas não são muros rígidos e intransponíveis. É verdade. Elas têm sobreposições claras na prática do cotidiano. Sim, uma mesma atividade pode transitar entre as categorias, dependendo muito de quando e de como ela é aplicada pela pessoa. Exato. Uma corrida vigorosa no parque todas as manhãs bem cedo pode ser o seu gerenciamento de estresse habitual, sua musculatura preventiva. Mas sim, num dia de caos absoluto no escritório, a decisão é sair para uma corrida intensa na hora do almoço para descarregar a adrenalina no asfalto, em vez de gritar com um colega de equipe. Aí essa mesma corrida atua como enfrentamento positivo. É a tática de combate no meio do incêndio. Mas o quadro maior, a visão macro que essas fontes nos dão, revela que essas 3 esferas representam momentos e posturas mentais totalmente diferentes da nossa preparação para encarar os altos e baixos da existência humana. Sem dúvida, e essa é a grande lição prática que nós podemos extrair do estudo de hoje. No mundo altamente ruidoso, dominado por uma sobrecarga de informações que é implacável, por expectativas irreais de perfeição forjadas nas redes sociais e pelas pressões econômicas diárias, ter essa clareza mental muda a nossa postura perante os desafios. Nós deixamos de reagir de forma puramente instintiva para agir estrategicamente. É o poder da autoconsciência. Precisamos saber identificar em qual exata fase da cronologia estamos operando diante de um problema X ou Y. Perguntar a si mesmo de forma muito honesta no momento de crise. As atitudes que estou tomando agora estão apenas apagando o incêndio? Elas estão focadas em puro enfrentamento e controle de danos, muitas vezes através daquelas distrações inúteis que mascaram a dor temporariamente? A resposta instintiva de fugir. Isso. Ou será que eu estou ativamente em uma fase de usar a adversidade recente para reconstruir a casa com alicerces muito mais fortes, entrando no verdadeiro processo de resiliência? Porque a verdade é que não basta viver em um modo contínuo de sobrevivência, apenas apagando pequenos incêndios todos os dias com métodos ineficazes. Precisamos fortalecer as paredes antes do fogo, com o gerenciamento contínuo e evoluir a partir das cinzas com a resiliência atenta. É sensacional essa visão cronológica completa, passando do preparo no antes, para a ação de contenção no durante e culminando no crescimento absurdo do depois, nos mostra de forma extremamente empoderadora que nós não somos apenas vítimas passivas das circunstâncias externas e da biologia interna do estresse. Nós podemos, sim, ser arquitetos da nossa própria capacidade de superação. E para fechar a nossa imersão de hoje com chave de ouro, acho que não podemos deixar de lado uma provocação. Sempre tem espaço para irmos um passo além. Com certeza. Uma reflexão que não está escrita diretamente nas páginas dos artigos que a gente leu, mas que se constrói organicamente sobre tudo que foi debatido ao longo dessa imersão. É sempre o melhor momento cruzar as ideias e olhar para o que emerge como consequência lógica de todo esse complexo sistema biológico e psicológico que acabamos de desenhar. Qual é a reflexão? Pensemos assim. Se imaginarmos que o gerenciamento de estresse é uma barragem imensa e robusta que nós construímos meticulosamente com bastante antecedência, lá nos tempos de paz e céu azul.
E o enfrentamento é o ato desesperado, mas totalmente necessário, de correr debaixo da chuva forte com baldes de cimento para tampar as rachaduras e minimizar a enchente na cidade. Certo, os dois mecanismos em ação frente à água. A longo prazo, que vimos com o exemplo dos veteranos e da reconstrução dos métodos de estudo, só existe justamente por causa da força avassaladora da tempestade? Se conectarmos todos os pontos de hoje, a resiliência parece ser um subproduto intrínseco do enfrentamento ao estresse crônico ou a eventos difíceis e muito dolorosos. O músculo só cresce porque as fibras foram micro-rompidas primeiro pelo peso exaustivo da carga. Isso nos leva a um questionamento fascinante e quase filosófico sobre a forma como nós moldamos os objetivos do mundo moderno atual. Será que o nosso desejo de buscar uma vida totalmente utópica, uma vida envolta em plástico bolha, completamente livre de atritos, livre de carros quebrados na chuva, de falhas acadêmicas, de feedbacks duros no trabalho corporativo e de corações partidos? Será que essa fuga incessante do estresse, na verdade, nos rouba a única oportunidade genuína que temos de experimentar o crescimento positivo que nos torna mais complexos? É uma perspectiva brilhante sobre a condição humana de forma geral. O conceito moderno de antifragilidade entra perfeitamente aqui. Em outras palavras, tentar lutar e arquitetar uma vida completamente estéril e sem nenhum nível de estresse aparente pode, de forma trágica e um tanto irônica, acabar nos tornando seres humanos infinitamente mais frágeis, indivíduos incapazes de lidar com a mais leve brisa quando ela eventualmente soprar, porque não temos musculatura emocional alguma. O atrito, por mais indesejado e doloroso que seja no momento, é o que permite que o pneu do carro tenha tração para avançar na estrada. E sem atrito, no gelo liso dessa utopia imaginária, nós apenas derrapamos sem sair do lugar. Não há crescimento, apenas estagnação confortável. Que imagem incrivelmente poderosa para encerrarmos a nossa análise de hoje. Fica esse excelente ponto de interrogação ecoando para acompanhar cada mente curiosa que mergulhou com a gente nessa imersão profunda ao longo desses minutos. Da próxima vez que o carro não ligar logo de manhã ou a tempestade cair do nada na rotina, talvez a perspectiva lá no fundo já não seja de puro desespero automático, mas sim a consciência de que é o início de um processo de reconstrução muito mais forte. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima jornada de conhecimento.